Fala galerinha, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso mini curso Respirando 2020, continuando nossa subida degrau por degrau para aprender ventilação mecânica, e dessa vez vamos falar sobre as curvas, e é fundamental que vocês conheçam as curvas de pressão, volume, de fluxo, né? Porque vocês, primeiramente, quando se depararem com o ventilador, através das curvas vocês conseguem reconhecer qual é o modo ventilatório em questão. E mais importante que isso é vocês reconhecerem através dessas curvas se a ventilação está ocorrendo adequadamente ou não, se ela está seguindo os parâmetros que você quer que o ventilador imponha no paciente ou que o paciente faça, né, sobre auxílio do ventilador ou não. Então é fundamental a gente conhecer as curvas, por isso que eu coloquei essa aula para a gente falar antes de entrar nos modos de ventilação mecânica. E aí primeiro vamos começar falando sobre as curvas, as curvas de pressão por tempo. A gente sabe que a curva de pressão ela vai variar, obviamente, vocês vão ver na próxima aula sobre isso, vai variar a depender do modo ventilatório, se é o modo controlado a pressão ou o modo controlado a volume, e por que vai diferenciar? Por que é diferente? Por um motivo simples. O modo controlado a pressão é aquele em que a pressão é constante durante todo o ciclo inspiratório. Ao passo que o modo controlado a volume, o volume que é constante, ou perdão, o fluxo que é constante para você alcançar o volume determinado, e a pressão é variável. Então, durante a pressão controlada, a curva de pressão ela se assemelha a esse quadrado, retângulo que vocês estão vendo aqui, né, em que ele alcança rapidamente a pressão máxima, que é a pressão estipulada, a pressão inspiratória. Durante toda a inspiração, a pressão se mantém a mesma e na expiração ela rapidamente cai para o valor mínimo, que na ventilação mecânica o valor mínimo é sempre o PIP. Então quando você estipula a PIP vai ser a pressão mínima que vai ficar, né, ao fim da expiração, durante a expiração e ao fim da expiração, né, nas vias aéreas. Então percebam que a linha não volta para zero. Se eu puxar o mouse aqui, vocês vão ver que a linha não volta para zero, ela fica nesse valor aqui. Esse valor é o valor da PIP que você estipulou no ventilador. Quanto maior o valor da PIP, maior vai ser a linha de base da curva de pressão. E isso vale não só para o modo pressão controlado, como o volume controlado também. A diferença é que o formato da curva de pressão aqui, ela é mais quadrada, porque a pressão inspiratória é a pressão de pico e ao mesmo tempo a pressão de platô. Todas elas são a pressão inspiratória nesse sistema, tá certo? Então ela se mantém constante. Ao passo que no modo controlado a volume, a pressão ela é variável, porque quem é constante é o fluxo, para que você alcance o volume desejado, né? Então agora a pressão vai oscilar. Você vai ter um pico de fluxo que vai determinar um pico de pressão, que é a pressão de pico inspiratória, que é o valor máximo que vai chegar, né? Que nessa curva está colocado ali em 35 centímetros de água. Mas depois que alcança isso, a válvula de fluxo, que manteve o fluxo constante, ela vai começar a diminuir. E com isso, quando ela diminui e cai ao fim da inspiração, chega até ao fluxo zero. Se você estipular uma pausa inspiratória, ou seja, dar um intervalo entre a inspiração e a expiração, a ciclagem demora um pouquinho para ocorrer, você percebe que o fluxo chega a zero e neste momento, antes de iniciar a ciclagem, de fazer a ciclagem, você tem um momento em que ele não está nem inspirando nem expirando. O ar está retido lá dentro, sob uma determinada pressão, que é menor do que a pressão de pico, mas é uma pressão superior a PIP. E que pressão é essa de que nós estamos falando? É a pressão de platô, é esta basezinha aqui, por isso que se chama pressão de platô, porque forma um platô na curva de pressão, que é a pressão que fica nas vias aéreas ao fim da inspiração a fluxo zero. Ela vai determinar ou vai ajudar a enfrentar a elasticidade pulmonar, ela representa o grau de elasticidade pulmonar. A pressão de platô que fica naquela via aérea vai me dizer se a via aérea ela tem uma elasticidade boa ou ruim. Melhor, se aquele pulmão tem uma elasticidade boa ou ruim. E aí, depois que há a ciclagem, há o processo expiratório, o ciclo expiratório, e aí a pressão cai vertiginosamente até a PIP,
que é a pressão mínima que vai estar na curva de pressão que você determina no ventilador. Tá certo? Então, a curva de pressão ela muda se for modo pressão controlado, se for modo volume controlado. E mais importante que isso, a curva de pressão, a depender do modo que você esteja colocando, vai lhe dar mais detalhes, mais valores que você pode utilizar para calcular algumas coisas e, por outro lado, conhecer melhor o aparelho respiratório que você está lidando ali, que paciente é esse que você está lidando. Então vejam as vantagens e desvantagens de cada um, porque isso vai ser fundamental para a gente lá na frente falar mais sobre ventilação mecânica. Já as curvas de fluxo, eu não vou aqui me ater aos detalhes de cada uma das curvas de fluxo, que existem basicamente 4, que a gente vai ver aqui agora. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte: a curva de fluxo ela é o modelo padrão quando a gente quer falar de ciclo ventilatório, do ciclo respiratório, né? E ela a gente consegue entender melhor as fases do ciclo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no disparo, é o momento em que você abre a válvula inspiratória e joga o volume de ar, o ar que você quer jogar. E aí você chega e é esse momento em que de repente a curva que estava no fluxo zero passa agora a apresentar um fluxo que sobe até um fluxo máximo, que é o pico de fluxo, que você estabelece ou não a depender do modo ventilatório. E aí, quando eu falei para vocês, o volume controlado é aquele em que o fluxo é constante durante a inspiração. Então, a curva de fluxo no volume controlado, na inspiração, é um quadradinho porque ele é constante. Ele vai do fluxo zero ao pico de fluxo, que é o fluxo constante na inspiração. Ocorreu a ciclagem, você vai diretamente do fluxo máximo, que é o fluxo que você estabeleceu, passa pelo fluxo zero, ou seja, fecha a válvula inspiratória, abre a expiratória e agora você tem um fluxo negativo, que é o fluxo expiratório, que alcança também um pico e vai aos poucos retornando ao fluxo zero. A válvula vai se fechando conforme a expiração vai diminuindo. Então percebam que durante o modo volume controlado, a pressão, o fluxo ele é constante, por isso faz essa forma quadradinha. Mas ela é melhor para a gente entender as fases do ciclo respiratório. É bom lembrar que se você estiver no modo volume controlado e quiser fazer uma pausa inspiratória, você vai alargar a distância entre esse ponto aqui do fim da inspiração para esse ponto que é o início da expiração. Então, em vez de ser essa curva que vai direto do fluxo máximo ao fluxo nulo, ao fluxo mínimo negativo, ela vai, desce para zero, fica um momento no zero e aí desce para a expiração. Isso aí me diz que está havendo uma pausa inspiratória que não está ocorrendo nessa curva aqui que eu estou lhe mostrando, certo? Tem ainda o fluxo sinusoidal, que na verdade essa é a curva, tudo bem que não é exatamente essa foi a melhor que eu consegui encontrar para poder trazer para vocês, mas o desenho da curva sinusoidal é o que mais se assemelha à ventilação espontânea. Nosso fluxo respiratório espontâneo, ele não é bonitinho, redondinho, como vocês veem nesses gráficos nos ventiladores. Isso aí é a ventilação artificial, que é pré-determinada e tudo mais. O fluxo sinusoidal ele se assemelha mais à nossa ventilação espontânea. Por isso também ele não é muito visto nos ventiladores, porque geralmente há um modo controlado ou assistido ocorrendo ali. Os fluxos ascendente e descendente, a diferença só é que o fluxo descendente é esse aqui, é o mais visto nas curvas de fluxo nos modos pressão controlada, mas o fluxo ascendente é só você fazer um espelho aqui, ele sobe aqui e sobe a barriguinha até o máximo e desce. Em todas elas você vê que há um pico de fluxo, que é o fluxo máximo que você determina, e se você tiver no modo que o fluxo é constante, vai ser sempre esse fluxo. Mas se for o modo pressão controlado, por exemplo, você tem um modo que o fluxo não é constante, então ele vai oscilar ao longo da respiração. Qual é o objetivo da oscilação do fluxo? Jogar mais ou menos ar para que você alcance a pressão que você deseja e ao mesmo tempo controlar a pressão naquela faixa constante que você quis. Então, por exemplo, se você coloca que a pressão deve ser constante na inspiração de 20 centímetros de água, o ventilador vai jogar, disparar no valor máximo e ele vai regulando, Se ele percebe que para chegar na pressão ele demorou mais, ele mantém a válvula inspiratória mais tempo aberta com um fluxo
caindo lentamente. Se ele percebe que para chegar na pressão máxima foi muito rápido, ele rapidamente vai fechando a válvula de fluxo e aí a curva de fluxo ela é mais estreita, né? Então percebam que ser estreito ou alargado vai determinar, ou melhor, vai me dizer a velocidade com a qual você alcançou aquela pressão que você queria, né, pré-determinada no modo pressão controlada. Então, a gente perceba o tanto de coisa que eu falei para vocês só com as curvas de fluxo e de pressão e que podem me dizer muita coisa sobre aquela ventilação que está ocorrendo com aquele paciente. Quando a gente chega na curva de volume, agora nós estamos falando em uma que, assim, você não vê um volume constante, até porque durante a inspiração o volume vai de um valor mínimo, que é o volume residual, até um volume máximo que, a depender do esforço da pessoa ou a depender do parâmetro do ventilador, pode chegar à capacidade pulmonar total, que é o volume máximo que o seu pulmão pode abrigar volume, tá certo? Então, essa curva ela não é retinha, ela tem uma barriguinha, né, ou melhor, um balãozinho e desce numa barriguinha, porque ela vai descer de maneira rápida e constante no início, mas depois ela vai tendendo a se normalizar. E aí, vocês podem ver que o volume, ele, na verdade, ele não é um volume zero, né? A gente tem um volume residual e por isso o volume ele não chega necessariamente a zero. Acontece que ele tem um volume padrão e que muitos ventiladores consideram o basal daquele paciente como volume zero. Então, a partir dali, você está subindo até um volume máximo e depois decresce até o volume basal daquele paciente, que o ventilador considera zero, mas que na verdade não é zero. Porém, por que é importante a gente considerar o basal? Porque existem situações em que ele não vai voltar para o basal dele, não vai voltar para o zero. Ele vai voltar para um valor maior que zero, 100, 200, seja lá qual for o valor. E isso me diz que está havendo uma retenção de volume ali no sistema como um todo. Seja porque o indivíduo está com uma doença obstrutiva e por isso está retendo volume, por isso o volume que passou pela válvula inspiratória não é o mesmo que voltou pela expiratória, voltou menos, ou seja, em algum lugar esse volume se perdeu. Ou ele está retido na via aérea, que é o que acontece em doenças obstrutivas, né? Ou ele está sendo vazado de algum lugar do sistema, ou porque você não inflou o cuff adequadamente, e por isso o volume que foi injetado está escapulindo pela via aérea, ou porque o tubo está desconectado, ou ele não está bem acoplado, ou ele está perfurado, está vazando, ou o próprio sistema que liga o tubo às válvulas pode estar desconectado ou mal encaixado, ou também com vazamento. Isso tudo pode determinar uma perda de volume do sistema. Porque lembrem, pessoal, o sistema de ventilação mecânica é um sistema totalmente controlado, é um ambiente controlado. Então, para que você consiga agir em cima dos parâmetros de maneira fidedigna e que você possa perceber que se tem algo errado e você já mexeu em tudo que podia mexer, é porque o problema, teoricamente, não está no ventilador nem no sistema. O problema provavelmente está no paciente. E aí você vai pensar, ó, ele tem alguma doença de base ali que precisa a gente considerar para mudar os parâmetros. Ou eu preciso aspirar o tubo, ou eu preciso trocar o tubo porque está furado, né? Ou o paciente não está tendo drive e eu preciso mudar o modo ventilatório para um modo em que ele assuma. Enfim, tem vários fatores. Ou o paciente está mal perfundido e isso está afetando a perfusão pulmonar de modo que está alterando a relação VQ. Enfim, tem muita coisa para você considerar e tudo isso você precisa conhecer o ventilador e a ventilação mecânica para poder raciocinar sobre o que está fazendo aquele paciente ficar hipoxêmico, desaturar, a gasometria está me dando uma relação PO2-FO2 muito baixa, né? A oxigenação está ruim, o que está acontecendo? Então você tem que entender tudo o que está acontecendo nele para poder raciocinar em cima do problema e tomar a devida solução. E por fim, é claro, eu quero deixar claro aqui que existem N curvas na ventilação mecânica para você estudar. Eu trouxe as principais porque o objetivo é a gente entender o básico. Eu quero que vocês não estranhem mais um ventilador quando se depararem com um. Então eu não vou trazer todas as curvas para vocês estudarem, mas pelo menos as que estão no ventilador para vocês reconhecerem e entenderem o que está acontecendo. E aí eu trouxe a curva de pressão por tempo, volume por tempo, fluxo por tempo. Agora é a hora de a gente falar da curva
pressão por volume. Ela talvez não é a das mais estudadas, mas ela é legal da gente entender como ela funciona, porque ela me diz o grau de complacência daquele pulmão. Ora, a pressão ela cresce proporcional ao volume, óbvio, eles são diretamente proporcionais. Quanto mais volume no sistema, mais pressão eu tenho. Quanto mais pressão eu jogar no sistema, maior é a capacidade dele de se distender, né? Isso aí é um fato. É só a gente lembrar os estudos gasométricos lá nas aulas de química, né? E a curva de pressão por volume me diz justamente isso, o grau de complacência daquele pulmão, a capacidade que ele tem, né, de abrigar volume, tá certo? De se expandir apropriadamente, porque através dessa curva que tem uma forma que algumas referências falam em looping, forma em looping, vocês vão entender melhor como ela ela me diz esse grau de complacência. E aí, se a gente parar para estudar a curva, essa não é a curva bonitinha que vocês vão ver no ventilador, que é mais redondinha. Essa curva, ela só é para a gente entender o que está acontecendo nela. E vocês entenderem por que eu estou falando de complacência. Olha, por que eu estou falando tanto de complacência pulmonar? Simples. A pressão, no início da inspiração, ela parte da PIP que você estabeleceu. Se a PIP é aqui, se a PIP é aqui, aqui não importa. Mas ela vai partir da PIP, que é a pressão mínima do sistema. E aí a pressão vai subir até um valor máximo que você estabeleceu, né? Vai subir até um valor máximo que você vai determinar, ou que indiretamente, com outros parâmetros, o ventilador determina, mas vai alcançar. E ela sobe de maneira assintosa no começo, e você perceba que o volume ele tem um comportamento também. O volume ele chega até um volume máximo, constante, que é a capacidade pulmonar total ou próximo a ela. Então perceba que o volume ele sobe de maneira assintosa, ou seja, de maneira aguda, o que mostra que está havendo ali um recrutamento alveolar, as vias aéreas que se colabaram estão abrindo, né? Os alvéolos que não eram considerados numa ventilação comum também vão se abrir aqui. E chega um momento que ela começa a se achatar cada vez mais, ou seja, está saturando os alvéolos que você estava recrutando. Você está chegando agora no limite do volume pulmonar. E aí chega um momento que a pressão aumenta, mas não aumenta mais volume, porque você já recrutou os alvéolos. Agora você está aumentando a pressão dentro desses alvéolos mesmo. E aí você chega na pressão máxima que você determinou, até que na expiração o caminho é reverso. Agora a pressão ela vai cair e o volume, por sua vez, também cai de maneira assintosa. Agora você tem a desrecrutamento desses alvéolos e aí você chega no momento em que há um volume residual, que é nada mais nada menos do que a PIP que você estabelecer. Então quando chega na PIP você vai manter a pressão constante e por isso o volume também não vai variar. Então a pressão, é óbvio, ela pode chegar a zero se você estabelecer uma PIP zero, ou ZIP, como alguns lugares falam, mas na ventilação espontânea, mas ela chega a um valor mínimo e aí nesse momento o volume também é um volume residual, por isso ele não varia muito. Tá certo, galera? Então, agora, sabendo das curvas, a gente está mais preparado para poder falar sobre as modalidades de ventilação mecânica. Tá certo? Essa que talvez agora vai ser a aula mais importante, o ápice do curso. O objetivo da gente durante todo esse processo é a gente chegar neste momento e entender tudo que a gente está falando aqui para que vocês possam compreender a ventilação mecânica, afinal de contas, né? Eu sei que é um assunto chato, eu sei que é um assunto cansativo de estudar, certo? Então o objetivo é ser degrau por degrau para que a gente possa chegar melhor agora. Tá bom? Então, prepara o café. Se você deu uma cansada na cabeça, dá uns 5 minutinhos aí descansando. Anota o que tiver de anotar. Bota o café, o Nescau, o refrigerante, o suco, o que você quiser beber, o que você quiser comer. Que agora sim nós vamos entrar na fase mais importante do curso, que é a modalidade e os modos de ventilação mecânica. Vamos embora?